Olá, eu sou o Prefeito Viváqua e durante muitos anos eu respondi por vários nomes. E eu ainda faço isso. Eu sou Du, para quem é da minha família, Cadu, para quem acha que tem intimidade comigo, Carlos, para a família da minha esposa, Viváqua, para os amigos, mas para um grupo seleto de pessoas, eu sou o Prefeito. Esse peso que veio com o nome Prefeito está associado ao quanto vocês aceitaram a minha declaração de figura fictícia no poder. É por isso que hoje eu convido vocês a falar de nomes de consoles comigo. Essa é a primeira parte desse programa e eu espero que a gente volte a falar. Se o console que você acha que tem um nome mais legal não entrou, deixa nos comentários ou use a hashtag Cidade Gamer que a gente vai falar dele no próximo programa. De maneira curiosa, eu decidi que prefeito soava melhor do que governador ou, quem sabe, presidente. Eu digo isso porque as outras opções dos nomes do site Cidade Gamer incluíam País Gamer, Nação Gamer ou Capital Gamer. Eu não escolhi nenhuma dessas por motivo simples. Primeiro, país, na época, ainda se escrevia com acento. Eu acho que hoje depende do contexto, eu espero não estar errado. Mas era muito difícil ou quase impossível, ou diziam boatos que dava, para registrar um domínio com acento. Então eu ia chegar para você, ia passar o endereço do meu site pelo Twitter e falar País Gamer. E você achava que era um site de pais gamers, onde pais se reuniam para falar de videogame. Não, não era isso. Por mais que hoje eu seja um pai gamer, não era o que eu pensava há 8 anos atrás. Depois, veio a Nação Gamer. Se eu já não consegui registrar um nome País Gamer com o acento no i, imagina a cedilha e o tio. Cara, não ia. Eu ia ter que apresentar o site como nacalgamer.com.br e não ia ser uma experiência legal e profissional. E assim, na boa, eu não vou nem comentar sobre Capital Gamer. Parece, sei lá, locadora de videogame que só existia em Brasília. Por fim, veio a ideia de Cidade Gamer e parece que tudo meio que se encaixou. Mesmo depois de um tempo, certos amigos com quem eu gravava se proclamaram ministros ao invés de secretários. Mas tudo bem, funcionou muito bem para o humor do site. Agora, continuando, eu espero que vocês levem a sério alguns nomes e alguns de vocês realmente estejam me ouvindo na pausa para o café. A não ser a Estela, que a Estela me falou hoje que ela vai pro trabalho pedalando e vai ouvir o programa. Abraço, Estela. Cuidado, hein? E eu espero que você esteja com toda a proteção e a sinalização que a bicicleta é necessária para circular em São Paulo. Eu ia tentar fazer um programa numa ordem cronológica dos consoles, mas eu acho que é melhor seguir a ordem que eu sinta que o assunto flua melhor. Então vamos começar a falar do Famicom. Eu acho, antes de mais nada, que para um nome ser bom para o console, ele tem que representar algo. E no caso do Famicom não, eu já estou falando errado. Antes eu falava Famicom e o Kodoji me corrigia muito. Ele ficava puto. Eu também escrevia programa, porque eu achava o programa. Eu falava programa e não programa. Mas isso não é assunto desse programa. Olha, acertei. Mas o Famicom, para quem ainda não parou para pensar, era o Family Computer. O Famicom é o Nintendinho japonês, Vocês têm que entender que a Nintendo sempre investiu na ideia de que os jogos são para todos. Ela começou como uma empresa que fazia brinquedo. Ela fazia baralho. E ela chegou ao ponto de fazer, sei lá, estatueta, sabe? Sabe aquele galinho que muda de temperatura conforme o clima? Agora eu fui longe. Sabe estatueta? Sabe aquele boi feito de cordinha que você aperta o botão embaixo e ele desmonta? A Nintendo tinha algo relativamente parecido, que era um
sei lá, um cavalo, um monstro, um cowboy, que tinha um sensor, e você comprava a pistola da Nintendo, a mesma pistola que vinha no Famicom, que era diferente da pistola do NES, e você atirava e eles mexiam. Então assim, era como se algo decorativo na sua casa reagisse à pistola laser. Ela chegou até a inventar uma versão física do Duck Hunt em 1976, que era muito diferente do jogo de caçar patos. Ok, que era family porque tinha pistolinha pra brincar, 2 controles, tudo bem, a galera já entendeu. Mas e a parte do computer? Eu já falei do Famicom Disk System lá no programa Jogando 100% Digital, mas não era só isso que o console se parecia com um PC ou um computador. Eu não tô falando do Famicom 3D System, que era o VR do console, mesmo sabendo que o VR só se tornou popular nos tempos de agora e para quem tem o computador consegue rodar. Eles também criaram um modem para esse pequeno notável que era o Famicom, e o segundo controle dele já tinha embutido um microfone. Uma curiosidade rápida: quem jogou o primeiro Legend of Zelda tinha um inimigo que era um monstro de orelha. Se você gritasse no controle 2 do Famicom, o bichinho ficava atordoado. É uma coisa boba, mas é bem único. Lembrando que o Famicom, que você jogava no Famicom Disk System, o primeiro Zelda. Ela, além do modem, ela também criou o Hobby, aquele robô do Smash Bros. Na verdade, ele era um robô que jogava 2 jogos com você. Jogava bem mal, mas era uma peça de decoração incrível. Tá, eu prometo que um dia eu vou parar para falar de cada um dos consoles dessa lista, acessórios e coisas bacanas, caso vocês gostem. Mas saiba que grande parte do material de divulgação do próprio Famicom contava com pais, mães, ambiente familiar. O videogame não era marginalizado. O videogame no Japão é cultural, tá, gente? Ele não é aquela coisa da criança isolada no quarto, vai estragar a TV filho. Isso é normal. Se você vê qualquer série, filme dos anos 80 que tem alguém jogando videogame, os pais achavam um absurdo. Tanto que os americanos até hoje acham que tem uma ligação direta 100% que liga a violência ou excesso de exposição ao videogame à violência extrema. A gente vai falar disso em um outro momento. Agora, o Famicom, por ser um console japonês, ele estava na casa de todo mundo. E se ele não estava na casa, ele estava nos anúncios do metrô, nas revistas das mães, ele estava nos animes representados como os videogames que os personagens jogavam, pelo menos os animes mais pé no chão. Lembrando que nem todo anime é de seres incríveis resolvendo problema, matando criaturas muito mais poderosas que elas. Tinham animes sobre a vida num complexo de apartamento, de cozinheiros, e volta e meia um Famicom aparecia lá. E o Famicom era o console para onde os jogos de anime iam parar. O Game Gear foi lançado no dia 6 de outubro de 1990 no Japão. E ele teve, por incrível que pareça, o lançamento simultâneo nos Estados Unidos e aqui no Brasil no dia 26 de abril de 1991. Ele era o primeiro grande portátil da Sega. Chegou para brigar de frente com a concorrência. Diferente do portátil da Nintendo, ele contava com uma impressionante tela colorida e iluminada, coisa que o Game Boy não tinha, e com certeza tinha um nome melhor do que até o nome original dele, que era Projeto Mercúrio, que no caso remetia ao nosso sistema solar, que por coincidência tinha um videogame chamado Saturno. Olha, Sega, você poderia ter mantido ali no sistema solar, hein? Pois é. Ó, sendo sincero, jogo menino game ou jogate Naruto, nossa senhora, sei lá, é um nome bem péssimo, até em inglês, mas tem a ver com o impacto que a marca causa. Pra quem não percebeu, eu tô falando do Game Boy, tá? Game Boy é um nome ruim. Ele não é o garoto dos games. Ele não está... O pessoal não vendia como Nintendo Game Boy, vendia como Game Boy. E ter o masculino ali, lógico que espantava as meninas
mesmo tendo muito público feminino e jogos para esse público, tá? Eu não tô tentando parecer o politicamente correto dos dias de hoje, eu tô falando, como eu falei anteriormente, videogame era cultural no Japão, aonde esses consoles eram lançados. Meninos e meninas jogavam. E não ter essa presença, ter boy no nome, sei lá, pra mim, sou estranho, mas eu não tenho a bagagem cultural de uma criança japonesa. O que eu quero dizer é o seguinte: não importa a força do seu nome, e sim o impacto que ela tem conforme o produto é apresentado. Game Boy não é um nome melhor do que Game Gear. Já já eu vou defender o nome Game Gear. Mas ele simbolizava algo. Tá difícil de entender? Peraí, eu vou dar um exemplo. Quando eu falo chili beans pra vocês pensam num caldo de feijão apimentado inventado no Texas ou num quiosque de óculos cheio de gente estilosa que tem tatuagem? Não precisa responder, eu sei o que você pensou. É por isso que Game Gear é um nome muito bacana. Ele remete a tantas coisas que eu acho melhor eu chamar alguém gabaritado, mais gabaritado do que eu. Pô, eu sou o prefeito, quem seria? Bom, eu tenho que trazer uma pessoa que, além de ser um entusiasta da SEGA, ele entende desse assunto, ele dá aula sobre esse assunto e ele tem formação nesse assunto. Não de Game Gear, tá? Eu tô falando de inglês. E para isso eu chamo o nosso querido Bill Ogro, que, óbvio, vocês conhecem, já gravou muito com a gente aqui. Bill, na minha cabeça, eu só consigo associar o Game Gear, o gear do Game Gear, com a palavra equipamento. Mas tem alguma coisa além disso? Então, cara, Gear, ele tem essa ideia tanto do equipamento, né? Porque o sinônimo em inglês seria hardware, outfit, equipment. Então ele pode sim ser considerado um equipamento, ele é um joguinho de palavras inteligente pro console no caso. Ele pode ser o mecanismo, que Gear também tem a ver com mechanism, tem a ver com material, que é a material stuff. Gear também é a roda dentada de qualquer aparelho, então vamos dizer que ele pode ser uma peça no mecanismo da SEGA, né? Uma das outras peças, porque como tinha o Master System, Mega Drive já na época, etc. Ele pode ser a posse, ele pode ser a marcha, então tipo, ele pode ser, vamos dizer, considerado uma marcha nova no conceito de consoles da SEGA, né? Por ser um portátil, eu não lembro, eu acho que não houve outro portátil antes da SEGA, então pode ser isso aí também. Então a ideia dele fica basicamente chamar o console de literalmente máquina de jogo, né? Joga igual um animal, gasta pilha pra diabo e acaba já já. Ok, de volta para Nintendo, vamos falar agora do Nintendo DS. Ele talvez seja um dos videogames com um só propósito que mais vendeu na história dos consoles. Quando eu falo isso, eu estou me referindo ao videogame que mais vendeu na história dos consoles, que é o PlayStation 2. Ele, óbvio, vendeu pela incrível biblioteca de games, mas também vendeu por ser um DVD player muito acessível e multifunção. Já o Nintendo DS, ele só tinha uma função, que era ser um console portátil de games. Para alguns era o segundo console. Ele está nessa marca de quase ou praticamente equivaler às vendas, equivaler tá certo? Ou ter quase o mesmo número de vendas do PlayStation 2, um marco na história dos games. Ele tinha 2 apelidos quando ele foi lançado. O primeiro era pro público, pra gente, eu e você. Ele era o Nintendo Dual Screen. Ninguém pronunciava, mas a gente supunha que o DS queria dizer 2 telas. Dual Screen, tela dupla. Ou seja, o motivo é óbvio. E a Nintendo nunca errou com o óbvio. Exceto uma vez, e isso vai ficar pro programa dos piores nomes de consoles. Bom, por mais óbvio que pareça, sei lá, óbvio, ela quebrava tudo que a gente conhecia dos outros consoles dela mesma. Afinal de contas, a gente começou a vida de portáteis de cartucho, por assim dizer, com o Game Boy, que era monocromático. Na verdade, 3 tons de preto e a ausência deles, e isso numa tela verde que cansava menos a vista.
o Game Boy Color, que basicamente tinha mais poderio gráfico e cores. Depois disso, a gente teve o Game Boy Advance e, sei lá, avançamos mais um passo na linha Game Boy e era isso. Então tá tudo bem. Mas o DS era óbvio. Eu sei, eu tô me repetindo, mas pensa o quão estranho era em 2004 explicar para as pessoas qual a maior diferença do console visualmente. Bom, 2 telas basicamente era isso. Porque se você vai botar Nintendo 64, você bate o olho e fala: o que tem de 64 nesse Nintendo? Nada. Quando você tinha o Nintendo popular e você tinha o Super Nintendo, a galera olhava e falava: realmente é diferente, os gráficos são incríveis, essa é a versão Super do Nintendo anterior. Isso aqui é só um argumento que eu tirei sei lá da onde. Mas eu e você, a gente sabe que não é só disso que se trata o Nintendo DS. E caso você não saiba, eu vou explicar, porque afinal de contas, aqui a gente está conversando e nada melhor do que uma troca de conhecimento. O outro apelido que esse portátil da Nintendo tinha era Developer System, ou Sistema de Desenvolvedor ou do Desenvolvedor. Vamos lá, gente. Ele tinha um microfone, uma das telas era de toque, ele tinha um poderio 3D pouco antes explorados em portáteis da Nintendo. Cara, um dos lançamentos dele foi o Mario 64, um dos jogos mais aclamados e revolucionários de todos os tempos, rodando num portátil. Aquilo ali assustava. Eu sei que o PSP era muito superior, mas o PSP chegou depois desse rolê. Ele tinha entradas de fone de ouvido, olha que incrível. Essa última não é incrível de verdade, eu só tô sendo sarcástico com o Game Boy Advance de SP, que avançou e tirou o fone. Mas a luz era incrível. Bom, ele quebrava o que era o GBA. O GBA era, muitas vezes, ele parecia um videogame mais potente que o Super Nintendo e um pouco mais fraco que o Saturno. Pra quem jogou videogame nessa época sabe do que eu tô falando. Aquele gráfico parecendo mais arcade, mas ainda assim não dava conta de tudo. Se você jogou Street Fighter Alpha, tanto do Super Nintendo quanto a versão do GBA, sabe do que eu tô falando. Você jogou a do GBA, a do PSP, você sabe a diferença. A do PSP é uma versão mais do que completa e a do GBA é uma, sei lá, é uma boa tentativa. Voltando pro DS, ele ia além. Os jogos usavam a interface de toque, por exemplo. Cara, a primeira vez que eu chamei o meu cachorro no Nintendogs, assoprei bolhas de sabão pelo microfone, as pessoas ficaram espantadas. Quando eu fiz carinho, penteei o pelo dele, dei banho, sequei usando a tela de toque, usando o microfone para assoprar, para chamar ele, brincar e... Tá, eu tô parecendo saudosista demais pra alguém que tá falando de um cachorro virtual de um console de 3 gerações atrás. Mas sim, eu tive Nintendogs e eu comprei no lançamento. Eu não tinha pirata, eu tinha original. Ele foi um console que nos deu jogabilidade vertical. Ele também nos deu a jogabilidade em formato livro. O vertical que eu quero dizer é a soma das 2 telas mesmo. Tinham jogos que usavam as 2 telas para gameplay ou usavam de certa maneira bem inteligente. Ou sei lá, no formato livro, como eram os jogos da série Brain Age. Ele revitalizou os puzzles com jogos como Professor Layton, Ghost Trick e muitos outros. Ele revitalizou até os jogos de música com Elite Beat Agents. Ou usou as telas para colocar o mapa de adversários do Mario Kart lá embaixo, ou a tela de funções dos 3 Castlevanias maravilhosos que ele tem. Ou quem sabe as próprias notas a serem batidas do Elite Beat Agents. Ou, sei lá, o menu do RPG, ou no caso do Chrono Trigger, um menu muito mais completo e complementar. Ou até mesmo o The World Ends With You. Eu gaguejei um pouco, mas é The World Ends With You, que hoje está completamente disponível para jogar no Switch, no iPad, mas que era muito incrível você jogar numa tela dupla, controlando metade do combate por toque e os outros no botão. O DS prometeu e entregou, pelo menos na minha opinião. Eu acho, na minha opinião, que se não fosse o PlayStation 2 rodar filmes, o DS com certeza estaria no topo da lista de consoles mais vendidos. Mas poxa, um novo formato, acessível para os americanos, rodando DVD, é claro que o PlayStation ficou no topo
tem gente que ainda tem PlayStation 2 para ver DVD em casa hoje lá nos Estados Unidos. Agora vamos falar dele, do Dreamcast. Parece que tudo estava pronto para o próximo console da Sega. Eles foram até um dos mais distantes pontos do nosso sistema solar e nos deram o Saturno. E eles entrariam agora oficialmente na geração 3D com 2 pés no peito da concorrência. Era um console extremamente competente e parecia 1000 anos-luz no que o PlayStation 1 conseguia fazer. Era inacreditável o suporte que o Dreamcast tinha. Jogos de fliperama, Neo Geo, Capcom, os arcades da própria Sega e, cara, alguns lineups incríveis de jogos dos mascotes e franquias favoritas da Sega, como Daytona, Sega Rally, Sonic Adventure fazendo a sua estreia. O console já estava vindo pronto com multiplayer com 4 entradas, modem, já tinha uma promessa de um sistema online gratuito que você poderia conectar ligando. Eu conheci muita gente que hoje é amiga minha jogando, por exemplo, Phantasy Star Online no primeiro Dreamcast. Ele era versátil e, bom, o nome anterior dele era Dural. Para quem não sabe, Dural é o último chefe do Virtual Fight, né? E depois ele acabou virando o Katana, né? Que era uma espada japonesa por motivos de uma arma soberana. Mas eu não quero falar sobre isso sozinho. Bom, eu sei que Dream é sonho e Cast, bom, o Cast ele pode ser vários outros fatores. Mas eu tenho certeza que ele não é um podcast sobre sonhos. E eu tenho certeza que ele, sei lá, ele tem alguma coisa relacionada, por exemplo, Dungeons and Dragons, magias, universo místico, Senhor dos Anéis. É por isso que eu chamo de novo o Bill aqui, que é um entusiasta da SEGA, um entusiasta da língua inglesa e um entusiasta de RPG. Queria saber de você, Bill. E pode até encerrar esse bloco, que só de botar Dreamcast na pauta eu já queria comprar outro, né? Mas seria o que? Meu terceiro, quarto Dreamcast? Não sei. Tava vendo aquele Dreamcast que roda com cartão SD e HDMI. Fiquei tentado, hein? Ô, trem bom. Ai, Power Stone. Mas então, Bill, eu sempre... Voltando ao assunto, né? Fiquei até nervoso, botei a mão no peito agora, deu uma coisa. Eu queria saber justamente sobre a palavra cast, porque nos primeiros livros de Dungeons and Dragons que eu vi tinha cast Fireball. E a gente falava soltar, eu dei magia, soltei uma bola de fogo, soltei um Magic Missile, um míssil mágico e tal. E era cast a spell, soltar um feitiço. Mas você entende mais, explica por favor. E pode encerrar o bloco, Bill. Então, cara, o cast, eu acho que tanto no podcast quanto no Dreamcast, no Cast a Spell, tu projeta, tu lança. Então, nesse caso, Dreamcast seria... Eu vou matar, eu vou na primeira, tá? Dreamcast quer dizer projetor de sonhos. Porque cast, tanto no lançar, tu projeta uma magia. Tu projeta algo na direção de alguém. Eu imagino que eles queriam fazer uma coisa tipo um projetor de sonhos, né? Então eu acho que não tem tradução mais apropriada, mais acurada, mais, né, certeira do que essa pro contexto do videogame, que, né, o pessoal na época realmente achava que era um projetor de sonhos. Tinha jogos muito fodas, tinha ideias muito fodas, mas morreu cedo demais, né? E pode soltar o burguesinho aí depois, né, porque pessoa que tem 3 Dreamcasts aí eu não digo mais nada, né? Falou. Vamos falar do PlayStation. Tá, vamos primeiro tentar entender o lado da Sony aqui. Ela estava ajudando a Nintendo a dar o próximo passo com o Super Nintendo. Inclusive o codinome do PlayStation por muito tempo era o SNES CD, ou o Super Nintendo CD. Mas no fim a gente sabe o que aconteceu. A Nintendo decidiu seguir com os cartuchos, no caso o videogame era o Nintendo 64, e a Sony não queria desperdiçar
todo o aprendizado e, óbvio, investimento em hardware e software e empregados que tiveram que aprender a fazer essa tecnologia, no caso de um console que lia CDs. Aí vem o que eu considero o melhor nome de console dessa lista. E quem sabe o melhor nome de consoles ever. O PlayStation. Gente, entenda uma coisa. Eu tô fazendo uma análise de nomes bons. Eu não vou de novo levantar a bandeira de o Xbox é melhor, a caixa X, mistério. Não, inclusive eu acho Game Gear melhor do que Game Boy. E eu não teria um Game Gear e eu comprei um Game Boy novo. Então, coisas assim acontecem. Vamos lá. Eu vou listar os significados que pelo menos eu acho mais relevante no caso do nome PlayStation. Play, como a gente já conhece e usa às vezes no dia a dia, é dar o play em algo. É iniciar, ou no caso reproduzir algo. No caso do primeiro PlayStation, você podia jogar os jogos e ouvir CDs de música nele. O que na época, quando ele foi lançado, foi excelente. O segundo, como eu falei na pauta do Nintendo DS, ele tocava DVDs. Isso foi um absurdo para todo mundo. O terceiro, ele tocava Blu-ray. E o quarto, streaming até 4K. E você faz streaming, e você vê streaming, e você tem o VR, e ele tá pronto, ele tá além do futuro, ele parece que roda tudo que é possível. Tá. Eu sei que o PlayStation 3 roda streaming. Eu sei que eu assisto Amazon Prime, Netflix, YouTube no PlayStation 3 no meu quarto. Mas isso é hoje, atualizado hoje. O Netflix dele começou em disco. Você recebia nos correios o disco do Netflix, que eles tiveram que gastar dinheiro para desenvolver uma tecnologia de instalação do Netflix, e se eu não me engano, alguns deles só rodavam no começo com o Netflix no lugar do disco. Você não podia estar jogando um jogo e abrir o aplicativo. Não era assim que funcionava. Tudo bem que o Play 3 não faz isso. Hoje eu posso assistir uma série do Netflix, voltar a jogar e tá da onde parou o jogo. Mas hoje, inclusive, no Play 3 ou no Play 4 eu posso assistir Amazon Prime, Netflix, YouTube, Crunchyroll, Hulu e muito mais. Inclusive, você pode ouvir o Spotify. Inclusive, você pode ouvir esse podcast no Spotify. Já pensou se você está ouvindo essa parte enquanto joga alguma coisa no Spotify no seu PlayStation 4? Bom, Play também é jogar, e é a principal atração do console. Eu não preciso aprofundar muito nisso, né? Play é jogar. Mas o Play também é brincar. Não desce pro Play, mas to play. Brincar de boneco, brincar de casinha, brincar disso. E como um videogame é muitas vezes visto como um brinquedo, Play combina muito com isso. Mesmo sabendo que é um console que tem jogos violentos como Mortal Kombat, Manhunt, God of War e GTAs e por aí vai, Play ainda quer dizer brincar com. Play também vem do substantivo de peça de teatro, onde a gente tem um palco e nossa mente preenche os espaços que faltam, e é o local onde a peça é interpretada, onde a história é contada. É como se o PlayStation fosse o palco, a TV fosse o teatro e você controlasse os personagens. Olha que bonito isso. E é claro, o Play de interpretar, como eu acabei de falar. É uma vida que não é sua. Você vai interpretar uma vida que não é sua pelo momento que a peça, entre aspas, permitir. Eu fiz aspas de verdade enquanto eu falava permitir. Mas tá, eu também fiz quando eu falei a palavra peças. Não faz sentido, isso não é vídeo, mas beleza. Bom, o peso disso vem de campanhas até publicitárias, como o vídeo da propaganda europeia do PlayStation 2, que era sobre eu matei vários adversários, eu vivi uma vida dupla, eu corri corridas, eu visitei lugares inimagináveis. Isso era a ideia do PlayStation. É a ideia de qualquer console, mas você interpreta alguém que não fazia parte do que você tinha como vida. To play a part. Interpretar um papel. Você já foi um espartano que matou um deus da guerra.
Você já foi você já foi o Crash Bandicoot quebrando caixas, você já foi Solid Snake numa trama surpreendentemente complexa com pessoas com roupas muito justas, e você já foi de tudo um pouco. Este é o Pausa pro Café, o podcast que você consegue ouvir na sua pausa pro café e eu gravo na minha. Essa conversa não pode acabar. Use a hashtag CidadeGamer no Twitter e dê a sua opinião. Eu sou o Prefeito Viváqua e um abraço pixelado para vocês.